Mais uma aula de matemática do nono ano no ensino fundamental. Então, primeiro vamos analisar aqui a questão do número irracional, a descoberta, né? Então, quando utilizamos a diagonal de um quadrado, percebemos através do teorema de Pitágoras que existem diagonais cujas medidas são irracionais, né? Não é que as diagonais são irracionais, né? Porque diagonal não é número, é apenas uma reta. É uma reta de um quadrado que corta dois vértices opostos. Então, dado um triângulo retângulo qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu maior lado será igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os dois lados. O que ele quer dizer com isso? Nós sabemos que um triângulo retângulo ele possui um ângulo interno de 90 graus, ok? Então, um triângulo retângulo é isso aqui. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo interno de 90 graus. Ele diz que se a gente for construir quadrados, cujo o lado desses quadrados, presta atenção, se a gente for construir quadrados utilizando os lados desse triângulo, vai ficar assim, olha. Vamos pegar aqui, aqui é um quadrado, tem que ser a mesma medida, né? Vamos até aqui. Lados iguais. Pega aqui outro quadrado aqui. Agora aproveitando esse lado, tem que ser a mesma medida. E pegando aqui esse outro quadrado aqui. Está mal desenhado. Então o que é que ele diz aqui? Olha. Dado um triângulo retângulo qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu maior lado, olha, a área desse quadrado aqui, olha, construído sobre o seu maior lado, que é esse quadrado aqui, será igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os outros dois lados. Então, a área desse quadrado aqui é a soma desse aqui, desses dois aqui, ó. Tá certo? Por exemplo, isso aqui é 25. Então, isso aqui tem que ser 16 e 9. Tá certo? Se a área for essa aqui. Então, a área do quadrado maior, construído sobre o lado maior, que é a hipotenusa, que é o lado que está de frente a 90 graus, está em frente ao lado. Então, o quadrado construído sobre o lado maior do triângulo, a área desse quadrado aqui é igual à soma da área, dos outros dois quadrados. Tá ok? Isso é bem interessante notar, porque isso aí já é o fundamento do teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras nos diz? O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Na realidade, quando eu tenho alguma coisa elevada a 2, é a área de um quadrado. Então, a área do quadrado maior é igual à área do quadrado menor. Desculpe. A área do quadrado maior é igual à soma das outras áreas aqui. Qual é a fórmula da área do quadrado? A área do quadrado é L ao quadrado. Então, é alguma coisa ao quadrado, certo? Uma observação interessante. Num triângulo retângulo, o maior lado é sempre aquele que está na frente do ângulo 90.
Então, olha, qual é o lado que está na frente do ângulo 90? O ângulo 90 aponta para ele. É isso aqui, olha. Então ele é o maior lado. Esse lado é chamado de quê? Hipotenusa, no triângulo retângulo. E os outros lados são chamados de quê? De catetos. Os catetos é o que formam o ângulo de 90. O ângulo de 90, para existir, tem que ter duas retinhas. É essa e essa aqui. Então, os lados que formam 90 são chamados de catetos. Outro conceito importante é do quadrado. O que é um quadrado? É um polígono de quatro lados que possui ângulos iguais. Ângulos iguais e lados iguais. Olha. Que é 90, 90, 90. Ele possui ângulos internos iguais e lados iguais. Então, olha, cada ângulo interno 90, 90, 90, 90. Se a gente disser assim, que um quadrado é um polígono que possui quatro lados e os lados são iguais, a gente pode incorrer no erro, porque também tem uma figura geométrica que também possui essas características. Qual é? O losango. O losango ele possui quatro lados iguais e é um polígono de quatro lados. Mas qual a diferença entre o losango e o quadrado? A diferença está nos seus ângulos e nas suas diagonais. Olha, os ângulos não são todos iguais, olha. Pode observar que esse ângulo aqui é igual a esse. Mas eles não são todos iguais. Então a única diferença é essa, que no quadrado os ângulos é tudo igual, os ângulos internos. É tudo igual a 90. E no losango não. No losango os ângulos são. E no losango os ângulos são o quê? São totalmente diferentes. Tá certo? Existem algumas raízes que elas não são exatas. Por exemplo, a raiz de 10 é uma delas. Então, a raiz de 10 não existe um número exato para você encontrar. Então, qual é o número que se aproxima da raiz de 10? Vamos lá. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. Passou, olha. Então, o número que se aproxima da raiz de 10 é 3, olha. Que tá bem pertinho de 10. Aproximadamente. Esse símbolo aqui é aproximadamente, olha. Aí eu quero encontrar agora a parte, os décimos. Eu sei de uma coisa. Eu sei que a raiz de 10 está entre quem? Está entre 3 e 4. Ok? Pode ser qualquer. Na parte dos décimos, pode ser 3,1, 3,2, 3,3, ninguém sabe. Então, entre o 3 e o 4 existem várias possibilidades. Na casa dos décimos, nós temos 3,1, 3,2. Aliás, bota aqui primeiro aqui. Nós temos 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Nós temos essas possibilidades aqui, na parte dos décimos. Então, vamos primeiro fazer o teste do 3,1. Vamos pegar 3,1 e multiplicar por ele mesmo. Então, 3,1 vezes 3,1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, dá 1, 6 e 9.
Aqui tem uma casa depois da vírgula, uma casa. Uma, duas. Vamos ver se chego mais perto de 10. 9,6. Vamos lá. Testamos 3,1. Vamos testar agora o 3,2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. 4, 12 vai 1. Aqui tem duas casas, uma casa e uma casa, dá duas. Passou, aí. Passou do 10, então não pode passar. Então a raiz de 10 é aproximadamente 3,1. Eu encontrei a parte dos décimos. Se você quiser encontrar a parte dos centésimos, você tem que tentar, olha. 3,1. Esse 3,1 é fixo. Se você for tentar encontrar a parte dos centésimos, você tem que tentar, olha. Esse 3,1 é fixo, olha. Presta atenção. Porque já é um valor certo já. Quais são as possibilidades que tem para você trabalhar o centésimo? Você pode trabalhar com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você tem que tentar um deles. Vamos tentar o 3,11. 3,11 vezes 3,11. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. Dá 1 aqui. Dá 3. Dá 3. Dá 4. Dá 7. Pronto. Aí nós temos quantas casas aqui? Duas e duas. Duas com duas formam 4. Então você vai contar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ainda está um pouco longe do 10, né? Aí você vai tentando, é 3,12. Vamos tentar aqui. Vamos lá, o 3,12. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Aqui dá 4. 4. 13 vai 1. Aqui tem duas casas. E aqui também tem duas. Forma 4. 1, 2, 3, 4. Tá bem pertinho do 10. Vamos tentar o 3,13. Vamos lá, né? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 1 dá 10. 10, 19 vai 1. Aqui tem duas casas, duas casas. Tá perto de chegar, né? Chegou ainda no 10. Vamos tentar isso aqui. 16 vai 1. Aqui dá 4. 1 e 3. Aqui dá 12 vai 1. Dá 4, dá 9. Tá perto. Vamos aqui. 25 vai 2. 5 vezes 1 dá 5. 1, 2 dá 7. Dá 15. Dá 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 1 dá 3, com 1 dá 4 e 9. 1 mais 5 dá 6, 6 mais 1 dá 7, 7 com 5 dá 12, vai 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 3 dá 5, dá 9. Tá bem pertinho. Vamos ver se passa agora com 3,16.
6 vezes 6, 36 vai 3. 6 vezes 1 dá 6. 6 com 3 dá 9. 18. 6. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1 dá 3, com 1 dá 4, 9. 9 com 1 dá 10, 18 vai 1, dá 5, dá 9. E pertinho, vamos ver se passa com 3,17. Deu esse valor aqui. Não deu esse valor aqui. Tá bem pertinho, né? De chegar no 10. Vamos lá. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1 dá 7. 7 com 4 dá 11, vai 1. 7 vezes 3, 21. 21 com 1 dá 22. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 7 é 21, vai 2. 3 vezes 1 dá 3, com 2 dá 5 e 9. Aqui tem duas casas, duas casas. 1, 2, 3, 4, passou. Então, qual é a raiz de 10 aproximadamente? A raiz de 10 aproximadamente, tem que colocar esse símbolo aqui, é 3,16. Se eu quisesse usar mais outra casa, aí você ia fazer tudo de novo, ia fixar isso aqui. O número π. O que vem sendo o número π? O π é a razão entre quem? Entre o tamanho da circunferência e o seu diâmetro. Então, o que é circunferência? Circunferência é esse tamanho aqui, ó, do contorno. Dessa distância aqui, se você tivesse aqui uma corda, uma tesoura, se aqui fosse uma corda em formato de círculo, se você cortasse esse barbante aqui, esticasse, ó, se você medisse com a régua daqui para cá, aí você teria a medida da circunferência. Diâmetro é a maior distância de um ponto a outro na circunferência. Então, olha, a circunferência ela é formada por infinitos pontos. Então, qual é a maior distância que vai unir duas circunferências? Ou, aliás, dois pontos da circunferência. A maior distância é aquela que passa no centro, olha, que é daqui para cá. E daqui pode ser qualquer canto. Olha. Pode ser daqui até aqui, pode ser daqui até aqui. Você quem sabe, você quem escolhe daqui até aqui. Então, essa circunferência é onde o círculo é cortado ao meio, né? Então, o diâmetro é a maior distância de um ponto a outro na circunferência. Então, de um ponto, ó, é dentro da circunferência, de um ponto a outro, a maior distância. Daqui para cá vai servir para ser diâmetro? Não. Por quê? Porque não é a maior distância. Ó, daqui para cá não é. Aqui a gente chama de quê? A gente chama de corda, né? O que é corda? Corda é a reta que vai unir dois pontos de uma circunferência, chamada de corda. Tá certo? A maior corda possível é chamada de quê? Diâmetro. O diâmetro é sempre o dobro de quem? Do raio. Então o raio ele é de qualquer ponto ao centro. Aí. De qualquer ponto da circunferência até o centro é o raio. Então não esqueça que o diâmetro é o quê? O diâmetro é sempre o dobro de quem? Do raio. Para calcular a circunferência, devemos sempre usar a fórmula. Que fórmula a gente vai usar? Circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Onde o π é aproximadamente quem? 3,14. Agora vamos para o conceito de números reais. O que são números reais?
Números reais é uma união dos conjuntos racionais e irracionais. Relembrando, a definição do conjunto dos números racionais é representado pelo Q, um tracinho. Todo número escrito na forma A sobre B, onde A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos, ou seja, inteiros que não seja zero, tá bom? Como é que eu sei que os inteiros é inteiros que não representam zero? É o asterisco. Mas por que não pode incluir o zero? Porque, olha, veja só. Esse A ele pode ser qualquer número, mas o B não pode. Por quê? Porque B é denominador. Na matemática, uma fração não pode ser zero o denominador. Por isso que é os inteiros não nulos. Então não pode entrar zero aqui, olha. Subconjunto de R, ou partes de R, né? R asterisco, conjunto dos números naturais reais não nulos, diferente de zero. Reais não negativo. Nesse caso, ele vai incluir o zero. Por quê? Porque o zero ele não é positivo e não é negativo. Então, se ele vai incluir todos os não negativos, o zero também vai entrar. Por quê? Porque zero não é negativo. O zero ele não é negativo. Então ele também vai entrar aqui. Esse conjunto quer dizer o quê? Que é os reais não negativo. Então o zero vai entrar. Por quê? Porque o zero não é negativo. O zero ele não é negativo e também não é positivo. Aqui, reais não positivos. Aqui também o zero vai entrar. Por quê? Porque o zero também não é positivo. O zero ele não é negativo e não é positivo. O zero não é nada. Ele não é positivo e não é negativo. Conjunto dos números reais não positivos. Inclui o zero aqui e os negativos. Números negativos. Se eu colocar asterisco aqui, olha, é só número negativo, porque o zero foi embora. Se eu colocar o asterisco aqui, é só número positivo, porque o zero foi embora. Tá certo? Então não esqueça desses detalhes, que é muito importante. A reta real você pode representar todos os números racionais como irracionais. Por exemplo, naquele exemplo que eu falei, que raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16. Eu sei que a raiz de 10 é um número que está entre quem? Entre 3 e 4. Então, nós sabemos que se você for fazer essas divisões, porque aqui para dividir sem par, porque aqui, olha, veja só. Essa raiz aqui está sendo representada com duas casas decimais. Então, se ele está sendo representado com duas casas decimais, eu tenho que dividir 100 partes iguais. Mas só que com a caneta, que é difícil eu fazer isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo menos em 10 partes iguais. Para dividir em 10 partes iguais, eu tenho que usar só uma casa decimal. Olha. Por quê? Porque com uma casa decimal, eu divido em 10 partes iguais. Com duas é 100, com três é 1000, com quatro é 10.000 e assim por diante. Como eu estou utilizando uma caneta e eu não tenho um equipamento adequado para fazer medições, então a gente vai utilizar só uma casa decimal para ter noção onde é que esse número vai ficar. Então, quando eu utilizo uma casa, eu vou dividir em quantas partes iguais? Em 10. Vou pegar o meinho dela aqui, olha, o meinho. Vou colocar 4 tracinhos de um lado e 4 tracinhos do outro. Vou colocar aqui. Vamos pegar uma, duas. Não ficou, era para ser iguais, viu, pessoal? Ficou uma distância maior do que a outra, mas é fácil de conta que é igual. Uma,
2. Pronto. O que é que nós temos? Aqui é o 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4. Se eu dividisse em 100 partes iguais, aqui ia ser 3,1? Não. Você ia começar do 3,01. Se fosse 1000 partes iguais, você ia começar com 3,001. E assim vai. Então, a raiz de 10 é aproximadamente 3,1 mais um pedacinho, né? Então, ele está mais ou menos. Ele está aqui? Não. Ele tá perto do 3,1, mas só que não está aqui. Por quê? Porque é 3,16, ó. Então aqui eu tenho 3,1, presta atenção, ó, e 3,2. Entre o 3,1 e o 3,2 existe um número. Que número é esse? É 3,15, olha. Olha. Entendeu? Por quê? Eu vou explicar agora. Eu vou explicar agora aquela parte, né? Do 3,1 e o 3,2. Faça de conta que a gente ampliou isso aqui, deu um zoom e chegamos nisso aqui. Vamos dividir isso aqui em 100 partes iguais? Aliás, desculpa, em 10. Então coloca aqui um traço no meio. Aqui eu coloco 4. Aqui eu coloco 4 também. Aqui não é 3,1? Então, 3,1 depois de 3,1 é quem? É 3,2? Não. Por que não é 3,2? Porque entre 3,1 e 3,2 estou dividindo em 10 partes iguais. Então, se você colocar aqui 3,1, 3,2, 3... Não, tá errado. Então eu vou começar como? 3,11, 3,12, 3,13, 3,14, 3,15, 3,16, 3,17, 3,18, 3,19 e 3,20 ou 3,2. Então, esse 3,16 está mais ou menos no meio? Não, está no meio e mais alguma coisa, mais pertinho de alguma coisa, passando só um pouquinho, ó. Então, raiz de 10 ele está mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Tá certo? Então não esqueça, pessoal. Não esqueça esses detalhes aí, que é muito importante vocês aprenderem. Então, na reta real você pode representar os naturais, tá bom? Então ele fala aqui que existem limitações em determinados conjuntos. Qual a limitação do conjunto natural? Nem sempre você pode diminuir. Por quê? Porque os naturais, eles são o quê? Eles são limitados. Por exemplo, nos naturais eu posso pegar 8 menos 20? Não. Eu posso pegar 20 menos 8, mas 8 menos 20 não. Tá certo? Inteiros. Nem sempre a divisão de dois inteiros é inteiro. Tá certo? Se eu pegar 3 dividido por 4, vai ser um inteiro? Não, é 0,75, que não é inteiro, é um número decimal. Adição e multiplicação são operações fechadas aos naturais inteiros. Racionais. Então, eu vou explicar. O que é uma operação fechada? É aquela que não foge daquela operação. Ele está trancada a ela, está fechada. Por exemplo, quando você soma dois números naturais, o resultado é sempre um número natural. 3 é um número natural. E 4 também é um número natural. Se eu pego 3 mais 4, é 7, que é um número natural. Então, adição e multiplicação
são operações fechadas. Ela não sai daquele conjunto, tá certo? É trancada. É por isso que é chamado de fechamento. Racionais. Nem sempre é possível obter raízes exatas. No caso é irracionais, né? Irracionais. Nem sempre é possível obter raiz exata. Então tá errado isso aqui, ó. É os irracionais. Então, observação: se a quantidade de casas for infinitas, preste atenção. Você deve observar se tem período ou não. Se tiver período é o quê? Uma dízima periódica. Toda dízima periódica é o quê? É racional. Não esqueça. Toda dízima periódica é racional. Então, se a quantidade de casas for infinita, como é que eu sei se a quantidade de casas é infinita? Se tiver uma reticência, olha. Se tiver essa reticência aqui, eu sei que a quantidade de casas decimais é o quê? É infinita. Então, se a quantidade de casas for infinitas, você deve observar se tem período. Aqui tem período? Tem algum número que se repete infinitamente? Não, então se ele não tiver, é irracional. E se ele tiver algum período, ele é racional. Por quê? Porque todas as dízimas periódicas eu posso escrever em forma de fração. Tá bom? Se tiver período, é racional, que é dízima periódica. Se não tiver período, é irracional. Tá bom? Irracional. Potência, pessoal. Potência é a multiplicação que aparece fatores iguais, tá bom? Se você tiver multiplicação, só multiplicando, e os fatores são iguais, eu tenho uma potência. Por exemplo, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Isso é uma potência. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos. Isso é uma potência. Qual é a forma da gente escrever uma potência? Escreve o fator, que ele será chamado de base, e a quantidade de números que você repetiu na multiplicação é expoente. Então, quantos 8 eu escrevi aqui multiplicando? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 10 elevado a quem? Quantos 10 tem aqui na multiplicação? Aqui é menos 3 elevado a quem? Pessoal, muitos alunos, ele confunde, ele confunde a potenciação com multiplicação. Por exemplo, 5 elevado a 2. Tem gente que diz que é 10. Uma coisa é você ter 5 vezes 2. E outra coisa é assim, 5 elevado a 2. Vou escrever na multiplicação o 5 quantas vezes? Olha, na multiplicação, 5 vezes 5 é quem? 25. Tá bom? Então, cuidado para não confundir. Muitos alunos confundem isso aqui. Isso aqui tá errado, tá bom? Errado. Nós temos essas potências. 3 vezes 3 dá 9. Menos 2 elevado a 5. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Na multiplicação, nunca esqueça do joguinho de sinal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá 30. Aí. Ok, pessoal? Se a base é negativa, o sinal aparece dentro do abrir e fechar parênteses. Se o sinal não estiver dentro do abrir e fechar parênteses, esse sinal não é sinal do fator.
O que ele quer dizer com isso? Interprete. Se o sinal estiver dentro do parênteses, entre o abrir e o fechar parênteses, então o sinal vai com ele. Ó. A cada vez que ele for caminhando, vai com ele. Ó. O sinal vai com ele toda a vida? Vai. Por quê? Porque está dentro do parênteses. Ó. Menos 3, menos 3. Então o sinal vai com ele pelo resto da vida. Se não tiver parênteses, o sinal não vai com ele pelo resto da vida, só vai uma vez. Ó. 3 elevado a 2 é quantos 3 na multiplicação? 3 vezes 3 que é. Aí você repete, menos, olha. Não faz jogo de sinal, porque só tem um sinal aqui nessa multiplicação. Aí menos 3 vezes 3 dá o quê? 9. A base não é negativa. Lembre-se que menos 3 elevado a 2 é diferente disso aqui, ó. O que acontece? Menos 3 elevado a 2, como aqui o sinal está dentro de parênteses, então o sinal sempre vai acompanhando, ó. Nesse caso não, nesse caso não acompanha não, você só repete uma vez, que vai repetir só um número, ó. Aqui menos por menos é mais, 3 vezes 3 dá 9. Aqui é menos 9. Olha, eles são diferentes. Um resultado deu 9 e o outro deu menos 9. Então são duas coisas diferentes. Propriedades das potências. Primeira propriedade. Quando você tem uma multiplicação de potências com a mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, olha, uma coisa é você ter uma multiplicação e outra coisa é ter uma divisão. Cuidado. Então, veja só. Eu tenho uma multiplicação de quê? Eu tenho uma multiplicação, olha, um pontinho é vezes, de duas potências de quê? Na mesma base. Você vai conservar a base e fazer o que com os expoentes? Somar os expoentes, tá bom? A segunda propriedade. Quando você tem uma divisão de potências com a mesma base, você conserva a base e subtrai ou diminui os expoentes. Então, uma coisa é você ter uma multiplicação, a regra é a soma dos expoentes. Outra coisa é você ter a divisão, a regra é o quê? A subtração dos expoentes. Então, quando você divide duas potências na mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes, tá bom? Então, a elevado a x dividido por a elevado a y é igual a você conservou a base e diminuiu o que? Os expoentes. Potência cuja base é uma outra potência. Conserve a base e multiplique os expoentes. Então, olha, esse expoente, qual é a base dele? É uma potência, que é 3 elevado a 2. Então, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Aí, 2 vezes 4 dá quem? Dá 8. Tá bom? Quarta propriedade. Quarta propriedade, tá bom? Se a base for um produto ou uma divisão, o expoente externo tem que ser o expoente de cada fator, multiplicação. E de cada termo se for uma divisão. O expoente zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Tá certo? Cuidado com os sinais que não aparecem no abrir e fechar parênteses. Se o sinal não tiver abrir e fechar parênteses, você tem que repetir ele. Tá certo? Por exemplo, menos 3 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Esse sinal de menos não é sinal da base. Ele não é sinal da base. Então o que você vai fazer? Você vai repetir ele, olha. Qualquer número elevado a zero é igual a quem? A 1. Então aqui fica menos 1. Mas aqui dentro do parênteses não. Por quê? Porque é o número todo. Então qualquer número elevado a zero é 1. E esse sinal aqui? Esse sinal aqui é um sinal que está fora. Ele não é o sinal que vai aparecer na base. Ele não é o sinal da base. Tá certo? Então eu vou repetir ele. 3 elevado a zero é 1. Potência com expoente negativo. Quando o expoente é negativo, é necessário você inverter a base e trocar o sinal do expoente.
Quando queremos escrever um número em forma de potência, devemos fatorar ele de forma que apareça como fatores da base desejada. Então eu vou dar só o exemplo do expoente negativo. Por exemplo, se eu tenho 3 sobre 2 elevado a menos 2. Ah, professor, expoente é negativo. Uma coisa é você trabalhar com expoente positivo e outra coisa com negativo. Com negativo você tem que saber como me livrar desse sinal de menos aqui. Ah, como é que eu vou me livrar do sinal de menos? A regra é clara. Inverta a base. O que é inverter, professor? O que está embaixo eu coloco em cima, o que está em cima eu coloco embaixo. Só trocar. Então inverte a base. A partir do momento que eu inverter a base, você já pode tirar o sinal do expoente. Então aqui não era menos 2, então vai ficar só 2. Quanto é 2 elevado a 2? 2 vezes 2? 2 elevado a 2, velho. Esse 2 aqui aparece quantas vezes na multiplicação? Olha, 2. Então, 4. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. Então, 4 sobre 9. Ah, professor, mas se não tiver denominador, como é que a gente faz? Se não tiver denominador, como é que eu vou inverter? Se não tem nenhum número embaixo. Se não tiver nenhum número embaixo, só colocar 1 aí. Então você vai abrir o parênteses, colocar 1 em cima e o 5 embaixo. Quando eu faço a inversão, eu tiro o sinal. Quanto é 1 elevado a 3? É 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5 que dá 125. Agora vamos lá para... Pessoal, antes de mais nada, para começar essa matéria, eu vou começar de uma forma assim bem simples mesmo. A gente tem um número aqui, 538.391. Então, a gente pode decompor ele da seguinte maneira. Olha. Eu posso dizer que a vírgula desse número, presta atenção, esse número ele não tem vírgula, ok? Ele não tem vírgula. Ele não tem vírgula. Se o número não tiver vírgula, a vírgula está onde, pessoal? Está à direita do número, tá bom? Então, a vírgula está à direita do número. Pessoal, agora vamos brincar um pouco com a vírgula. Eu quero deslocar essa vírgula uma casa, tá certo? Depois vou deslocar 2, 3, 4 e 5. Pessoal, vamos trabalhar com a potência de 10. Né? Eu quero um número aqui, uma potência de 10 vezes uma potência de 10 aqui. Aí eu pergunto a você, tinha potência de 10 antes de eu escrever o número? Não. Então veja só. Primeiro, o que é que eu tinha? Eu tinha um número aqui. O que é que eu não tinha a princípio? Eu não tinha a vírgula e nem a potência de 10. Para resolver o problema da vírgula, eu coloco a vírgula direita. E para resolver o problema da potência de 10, eu coloco um 10 elevado a 0. Vezes 10 elevado a 0. Agora vai aparecer o número e a potência de 10. Lembrando, a tendência que eu deslocar, a gente vai ver isso aqui em dois casos. Presta atenção. Se eu deslocar a vírgula à esquerda, o que vai acontecer com o número? Então, ó, veja só, eu vou fazer aqui de duas maneiras. Pronto, pessoal. Vamos supor que esse número não tem vírgula, não é isso? Então a vírgula está aqui. À medida que eu vou deslocando a vírgula para a esquerda, o que vai acontecendo com o número? Olha. Qual é a parte inteira desse número aqui? A parte inteira é a parte que está antes da vírgula. Qual é a parte que está antes da vírgula? 53.839. Então é a parte inteira.
Agora vamos deslocar mais outra casa. Qual é a parte inteira? Agora quem é? 5.386. Vamos deslocar aqui mais outra casa. Qual é a parte inteira? 538. Vamos deslocar de novo outra. Qual é a parte inteira agora? 53. Ou seja, à medida que eu vou deslocando para a esquerda, o número está diminuindo. Então, se o número está diminuindo, eu tenho que aumentar onde? No expoente. Então, vamos lá, pegar aqui outro exemplo. Agora eu tenho essa potência de 10. Qual é o número que está multiplicando essa potência de 10? É o 738.436. Ele tem vírgula? Não. Então a vírgula está onde? Está à direita do número. A vírgula está aqui. Ah, eu quero deslocar uma casa. Desloquei uma casa. Quando eu desloco uma casa, eu aumento mais um. Então é mais um aqui, olha. Então aqui que número é esse? Vai ficar? Aqui vai ficar o quê? Um 9. Aqui vai ser um 9. 8 mais 1, 9. Tá certo? Então, vou fazer aqui um exemplo aqui. Peraí, só um instante. Então, pessoal, se quando você tem esse número aqui, vamos supor que a vírgula está aqui. Eu vou colocar uma vírgula dinâmica, tá certo? Se eu desloco uma casa para a esquerda, eu aumento uma. Se ele estava aqui, se eu desloquei duas, olha, se eu desloquei duas casas para a esquerda, eu aumento duas aqui, olha. Se a vírgula estava aqui, aumentei. Se a vírgula está aqui e eu desloquei 3, aumento quanto? Aumento 3 casas lá. Então, vamos supor, à medida que eu vou mexendo aqui, olha, aqui também vai ter que ser alterado o expoente, tá certo? Então, veja só, a vírgula está aqui. Aí vamos supor que eu desloquei uma casa. Se eu desloquei a casa, aqui tem que ser quem? 10 elevado a 9. Por quê? Porque aqui não era 8. 8 mais 1, 9. Então aqui era para ser 10 elevado a 9. Tá certo? Então, à medida que eu vou deslocando a vírgula, eu vou alterando aqui o expoente. Tá certo? Então, o expoente nesse caso aqui é 8. Mas se eu deslocar a minha vírgula, eu vou aumentar uma casa. Tá certo? Então, aqui vai ser quem? Aqui vai ser 9. Então, antigamente era quem? A vírgula estava aqui, olha. Aumentei uma casa. Olha, desloquei uma casa para a esquerda. Se eu desloquei uma casa para a esquerda, aumentou mais um aqui, olha. Então aqui vai ser quem? 9. Se eu deslocar uma casa para a direita, não aumenta, diminui, tá certo? É o contrário. Então qual é o nosso objetivo de estar deslocando essas casas? O nosso objetivo é o seguinte, é você colocar em notação científica. O que é notação científica? Um número tem que estar entre 1 e 10. Aí eu pergunto, esse número aqui está entre 1 e 10? Não. Por quê? Porque a parte inteira quem é? A parte inteira é quem dele? A parte inteira é 73.843. E esse valor está entre 1 e 10? Não. Então você vai deslocar até chegar no número entre 1 e 10. Né? Então vamos começar tudo de novo. A vírgula está aqui, viu? Olha. Não esqueça. Aí você vai ter que fazer uma análise. Quantas casas eu vou ter que deslocar para que a parte inteira seja um número entre 1 e 10? Olha. Lembrando que a vírgula está aqui, a vírgula de origem, viu? Olha. Aqui vai ficar um número entre 1 e 10? Não, vai ficar 73.000. A parte inteira é a parte antes da vírgula. Vai ficar 73.843. Aqui vai ficar? Não, vai ficar 7.384. Tem que ser um número entre 1 e 10. Aqui vai ficar? Não. Aqui é 738. Não está entre 1 e 10. Aqui o 73 está entre 1 e 10? Não. O 7 está entre 1 e 10? Tá. Então eu tenho que colocar minha vírgula aqui, ó. De modo que o número fique entre 1 e 10. Então a vírgula estava onde? Estava aqui. Então daqui ele tem que vir para onde? Para cá. Então tem que deslocar quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Então se tem que deslocar 5 casas para a esquerda, eu tenho que aumentar quantas unidades aqui? 5.
8 mais 5 é quem? 8 mais 5 são 13. Tá certo? Então aqui tem que ser quem? Tem que ser 13. Tá bom? Então, à medida que eu vou deslocando as casas para a esquerda, eu vou ter que aumentar no expoente. Tá bom? Agora vamos analisar um caso bem interessante. Esse caso aqui, ó. Eu vou colocar a nossa vírgula vai ser isso aqui. Pronto. Isso aqui é a nossa vírgula. Tá certo? Pessoal, pergunto a vocês. Esse número tem potência de 10? Não. Pessoal, quando tem potência de 10, você vai colocar vezes quem? 10 elevado a zero. Pessoal, eu pergunto a vocês. Nesse caso, se eu deslocar minha vírgula para a direita, para a esquerda, vai adiantar alguma coisa? Então veja só, presta atenção. Aqui, antes desse zero aqui, não tem nada. Olha, não tem nada. Então, quando não tem nada, você faz de conta que arruma de zero aqui na frente, atrás dele. Ó. Tá certo? Será que eu deslocando essa vírgula para a esquerda, eu vou obter um número na parte inteira? O que é a parte inteira? É a parte antes da vírgula. Será que a parte antes da vírgula vai ficar entre 1 e 10? Não. Sempre vai ser zero. Olha. Sempre vai ser zero. Então não adianta, nesse caso, você deslocar a vírgula para a esquerda. Será que eu deslocar a vírgula para a direita vai adiantar alguma coisa? Vai. Por quê? Porque você vai chegar no número entre 1 e 10, que é o 3 aqui, ó. Tá bom? Mas tem uma arrumo de zero aqui não conta. O zero à esquerda não conta. Então você vai chegar justamente um número entre 1 e 10. Nesse caso, se eu deslocar a vírgula para a direita, eu vou ter que aumentar no expoente? Não, eu vou ter que diminuir no expoente. Então, olha, essa vírgula tem que se deslocar quantas casas para chegar no número entre 1 e 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que subtrair 6 do expoente. Então vai ficar 0 menos quem? Menos 6. A vírgula vai terminar onde? A vírgula vai terminar aqui. Então você tem que escrever um novo número. E os zeros, professor, tem que copiar? Não, não precisa escrever zeros. Os zeros deixa para lá. Então vai ficar quem? 3,6 vezes 10 elevado a 0 menos 6 é quem? Menos 6. Tá bom? Então vai ficar isso aqui em notação científica. Tá certo? Vamos lá. Vamos continuar a brincadeirinha, né? Vamos pegar aqui outro número aqui. Eu quero escrever esse número em notação científica. Como é que eu vou fazer? Primeiro, tem a potência de 10? Não. Então, vezes 10 elevado a zero. Primeiro, tem a vírgula? Não. A vírgula está onde? Da direita do número. Se eu deslocar, presta atenção. Olha, eu tenho 753. Se eu deslocar a vírgula para a direita, vai adiantar alguma coisa? Não. Ah, professor, como é que eu vou deslocar a vírgula para a direita se não tem nada? Então, se não tem nada, faça de conta que tem uma arma de zero. Então, se eu deslocar ele para a direita, olha, aqui já vai ficar 7.530, né? Se eu deslocar de novo, aqui vai ficar 75.300. Olha, nunca vai chegar a um número entre 1 e 10. Então, o certo é o quê? Deslocar para a esquerda. Olha. Já é 75, já está diminuindo. Olha. Aí já, pronto, já chegamos no número entre 1 e 10, a parte inteira. Eu tive que deslocar quantas casas para a esquerda? Duas. Então, quando eu desloco para a esquerda, eu somo. Quando eu desloco para a direita, eu subtraio, não esqueça. Então, eu vou somar duas aqui. Então, aqui vai ficar 7,53, 10 elevado a 2. Tá bom? Isso aí é um exemplo de notação científica. A gente tem que ter cuidado, por exemplo, quando eu tenho 75,1 vezes 10 elevado a 4. Presta atenção. Como é que eu vou fazer para transformar em notação científica? Olha,
notação científica. Aqui, se eu deslocar para a esquerda, vai adiantar alguma coisa? Vai. Então tem que deslocar quantas casas para a esquerda para chegar no número entre 1 e 10. Que a parte inteira, que a parte antes da vírgula fica entre 1 e 10. A parte inteira, eu tenho que deslocar duas casas aqui. Então, se eu desloco duas casas para a esquerda, eu tenho que somar ou diminuir? Eu tenho que somar. Vou somar quantas unidades? Duas. Por quê? Porque eu desloquei duas casas. Então, vai ficar 7,10 elevado a 4 mais 2. Professor, quais são os casos que não tem número para deslocar? Não tem número para a vírgula pular? Pessoal, se não tem número para a vírgula pular, por exemplo, eu quero andar 3 casas, eu quero andar 4 casas para a direita. Aqui só tem uma, só tem duas. Cadê as casas que não tem mais para pular? As casas que não tem mais para pular, você coloca zero. Eu quero deslocar 4 casas para a direita. Então, 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai terminar aqui, ó. Vai parar aqui. Tá certo? Ah, professor, então 0,25. Eu quero deslocar 5 casas para a esquerda. Não vou deslocar para a direita, eu quero deslocar para a esquerda. Então, se eu quero deslocar 5 casas para a esquerda, aqui só tem uma aí. Olha, só tem uma para deslocar na esquerda. O que é que eu vou fazer? Você colocar zeros, velho. Quantas casas que ele quer deslocar? Vamos ver se tem as 5. Uma, duas, três, 4. Falta mais uma. Então, uma, duas, três, 4 e 5. A vírgula vai terminar aqui, ó. O número não pode começar simplesmente com a vírgula. Então, você coloca só um zero aqui para... Então, você vai tirar a vírgula daqui, que ele vai sair daqui. Ele não vai existir mais aqui. E ele vai terminar onde? Aqui. Então, o novo número é quem? É 0,0000025. Tá bom? Essa parte não pegou não, né? Vamos fazer de novo. Não pegou não. Então é 0,25 aqui. Vamos fazer de novo. Vamos supor que eu queira deslocar 5 casas para a esquerda. Mas só que aqui não tem 5, só tem um número aqui que é o 0, né? Uma. O que é que eu vou fazer? Vou ter que colocar os zeros para ele poder deslocar. Quando não tem número para deslocar, é zero que você tem que colocar. Ó. Então vamos lá. Uma, duas, três, 4. Vou colocar mais um aqui. A vírgula está aqui, viu? Uma, duas, três, 4, 5. A vírgula vai terminar aqui, ó. Essa vírgula aqui ele vai sair daqui e vir para cá. Então vai ficar assim o número, olha. Só que na matemática fica feio começar com vírgula, né? Então, quando começa com vírgula, é só colocar um zerozinho para ilustrar melhor. O número não pode começar com a vírgula, tá certo? Pessoal, tem casos que a gente já faz isso aí sem colocar anotação científica, né? Então, nesse caso, a anotação científica aqui não tem nada, né? Não tem nenhuma potência de 10. Então, você tem que ter sempre cuidado com essas potências de 10, tá bom? Então, o número que você tem que usar para multiplicar a potência de 10 é o número que tem que estar entre 1 e... 1 em quem, pessoal? Entre 1 e 10, tá bom? Não esqueça. Por exemplo, para representar números grandão, ó, isso aqui. Eu sei que o 7 está acompanhado com quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 7 vezes 10 elevado a 8. Ok? Vamos lá. Outro caso aqui.
Se o número está acompanhado com zeros à direita, o expoente dele é positivo. Se o número tiver acompanhado somente de zero, só zero. Se tiver outro número aqui não vale, só tem que ser zero. Tem que começar com zero e terminar com zero. Sempre se tiver um 8 aqui já não vale. Tem que ser tudo zero. Olha, zero, 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 só zero. Então, se o número tiver só zero, à sua esquerda, lembrando que tem que terminar com vírgula, né? Tem que terminar com vírgula. Se não terminar com vírgula, não dá certo. Então tem que ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, vírgula 0. Se o número tiver dessa forma aqui, você vai fazer o seguinte: 7 vezes. Conta quantos zeros ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vezes 10 elevado a menos 9. Por exemplo, se for assim. Se for 0,02. Antes do 2 tem só 0 e termina com vírgula. Olha. O início do primeiro zero. Depois do primeiro zero não tem uma vírgula? Pronto. Aqui é 2 vezes quem? 10 elevado. Aí quantos zero tem aqui? 2. Então é menos 2. Tá certo? 5.000. Quantos zero tem aqui? 3. Então é 5 vezes o quê? 10 elevado a t terceiro. Tá bom, pessoal? A gente termina essa aula aqui. Até mais.